Bem, o Natal está aí à porta e é óbvio que o chefe não esquece esta época que para nós é tão importante. Ainda por cima, com a quantidade de coisas que as pessoas nos perguntam agora, vem o Natal e tal, eu digo sempre, perguntas de cozinha não é para mim, é para o chefe, mas cá estou eu para as fazer, não é? Sem dúvida, Fátima, esse é o teu papel, como tu muito bem fazes e tens mostrado agora, nos teus últimos projetos, que esse é o teu papel. Este é o meu papel. Bem, então é assim, temos aqui, as pessoas foram mandando perguntas, porque lançámos nas tuas redes este pedido para que as pessoas fizessem perguntas, mas eu queria começar por falar do rei dos reis, que é o bacalhau. Okay. E as pessoas muitas vezes não sabem. Primeiro, escolho bacalhau seco e vou demolhar em casa, o ideal é escolher logo bacalhau demolhado. O que é que tu sugeres? É assim, o que eu sugiro é escolherem um bacalhau seco, cor palha, e depois têm, no fundo, 3 hipóteses. Bacalhau com uma cura de sal de 3 meses, bacalhau com uma cura de sal de 6 meses e bacalhau com uma cura de sal de 9 meses. Ok? Nunca se esqueçam que o bacalhau, se for seco, e o demolharmos em casa, em água fria no frigorífico. Ora, aí está um truque. Água fria. Senão aquilo fica um pivete. Sem dúvida. Sem dúvida, e ele fermenta. O bacalhau cresce entre 30% a 40%. Se comprarmos o bacalhau demolhado, é verdade, temos menos trabalho, mas parte do que estamos a comprar é água, não é bacalhau. Certo. Portanto, na tua opinião, tu sempre que possível é demolhar o bacalhau em casa? Faz toda a diferença e o bacalhau que for demolhado por nós tem uma qualidade diferente. Uma coisa que as pessoas não sabem, quanto tempo se demolha o bacalhau, quantas vezes mudas a água? Eu tenho sempre o truque de, se ele for alto como este, Ok, vamos mostrar. eu demoro mais ou menos 4 dias a demolhá-lo e mudo a água 2 vezes por dia. Certo. No frigorífico. E é suficiente. Já está. Só que o bacalhau nós temos que o cortar as abas e o rabo e depois fica aqui um retângulo no meio e é daí que nós fazemos as postas. Porque a parte fina, 2 dias é mais que suficiente para demolhar. Eu normalmente aproveito isso para lascar, para fazer saladas e nem sequer o demolho. Sim, porque tu nunca desperdiças nada. Não. Nada, zero desperdício. Desperdício zero. E uso então a parte mais nobre para fazer postas. O Natal, normalmente nas grandes famílias, o que é que acontece? Por isso é que eu escolhi estes 2 produtos. Acontece o quê? As pessoas têm um tacho com as batatas, com as couves, com a cenoura, com os ovos. Então é uma o salganhada. bacalhau é uma confusão. E tudo tem cozeduras diferentes. Então, o que é que eu aconselho? Bacalhau, num tabuleiro, Certo. um fio de azeite, não é preciso muito. Sim. Ok? Porque o bacalhau está cheio de água, não é? Então colocamos uns grãos de pimenta da Jamaica, Certo. uma folha de louro e alho, Mas isto num tabuleiro. num tabuleiro. Tu agora vais tapar. E este bacalhau é para... É bacalhau cozido de Natal, simples. Só que começas assim. Só levas 20 a 25 minutos ao forno a 150 graus e tens assim? o teu bacalhau cozido de Natal. Vai ficar com água aí dentro. Não vai ficar assado, que é o que as pessoas estarão a pensar. Assado como se está cheio de água. Pronto. Cose. Mas eu tenho que fazer estas perguntas. Tudo o que é tapado cose. Certo, Ok? certo. Portanto, tens o teu bacalhau cozido. O tachinho, os ovos cozem-se à parte. A cenoura, Certo. primeiro, que é o que demora mais tempo a cozer. Depois a batata. Pode-se pôr umas cebolas e uns alhos inteiros no tacho de cozer. Até porque fica muito aromatizado. Sem dúvida. Uma folhinha de louro também. Um fiozinho de azeite, sal e as couves só entram mesmo no fim. Mesmo que seja aquelas couve portuguesa que no norte se chama penca. Cortas, abres ao meio para ela cozinhar rapidamente, certo. Escorres bem a água, o tachinho vai para o lume, vai para a mesa, com as couves em cima, serve-se, o bacalhau tira-se do forno e é tranquilo. Muito bem. Ok? Isso está esclarecido. E temos o tema de bacalhau encerrado. Olha, deixa-me só agradecer porque quem mandou esta pergunta foi a Cristina Ceia, porque nós temos aqui pessoal que nos acompanha religiosamente no chefe e tem as suas dúvidas. Muito bem. Agora, vamos falar do polvo. Sim, no norte Até do país. No norte consome-se mais o polvo do que o bacalhau. Polvo. E há uma série de questões relativamente ao polvo, como é que ele fica molinho, sem ser mais uma vez o mesmo processo. Polvo. Isto aqui só o cortaste, não fizeste nada. Só, polvo. Certo. Mais nada. Azeite. Também? Pouco azeite. Pouco. Vais-me dar aqui uma... Se eu quisesse não colocar mais nada, podia.
mas eu até vou aromatizar com cravinho, louro, alecrim, Muito bem. E alho. alho e pimenta da Jamaica. E uma vez mais, o que é que eu vou fazer? Vou Tapar. tapá-lo e levo ao forno 2 horas. 2 horas? 2 horas. Bem, mas o polvo liberta muita água. Exatamente, mas fica no ponto. 2 horas. 2 horas. E que temperatura? Com essa a 150 graus 150 também. graus. E com essa água, se tu quiseres, reduzes um bocadinho e no fim ligas com um bocadinho de azeite e vinagre ou limão, caso prefiram. E tens um molho fantástico para o polvo. E tens o polvo cozido No ponto. no ponto. Então, E vamos lá. não é preciso mais nada. Então agora vamos lá ver, porque há pessoas que toda a vida cozeram o polvo. Na panela de pressão, num tacho, sim, não... Quem não quer, imagina que tem o forno ocupado com outra coisa. Ok, não é solução o forno. Como é que eu faço se tiver que ser panela? A panela de pressão tem muito panela a ver. normal. A panela de pressão tem muito a ver com o tipo de panela de pressão e o lume que tem. Porque se for uma placa de indução é uma coisa, se for chama é outra coisa. A única dica que eu posso dizer que é certa, porque eu testei muitas vezes, e vou ter que falar da marca, não tenho hipótese, Sim. uma panela de pressão Silampos, Acho que a portuguesa maravilhosa. depois de apitar, quando ela apita, 18 minutos e o polvo está cozido. E o que é que puseste lá dentro da panela de pressão? Posso pôr a mesma coisa. Posso Só? pôr a mesma Não é coisa. preciso pôr água? Tens de pôr um copinho. Olha, podes pôr Esta quantidade? metade desta água. Metade? Metade. Isto. Então é mesmo só um bocadinho de nada. É. Ok. Ok? Porque o polvo larga Água que se farta. imensa água. Muito bem. Sabes que esta questão Aí é certinho. Agora, para não haver erros, o forno é o mais certo. A panela de pressão Silampos é certinha, mas podes não ter uma panela de pressão Silampos. Inclusive aconteceu uma vez ir a um programa de televisão dar esta dica aos concorrentes e a panela não era Silampos E não decorreu da mesma e a coisa maneira. não correu bem. Olha, nós aqui já esclarecemos a questão do bacalhau, também a questão do polvo, que sem dúvida é o que se come essencialmente no dia 24, mas depois a 25, de novo, varia conforme os gostos das famílias e a zona do país onde nós vivemos, mas eu aqui queria começar pelo cabrito, porque muitas famílias realmente escolhem o cabrito para dia 25. A minha escolhe o cabrito. A minha também escolhe o cabrito. Agora, primeiro, tu compras o cabrito, começas por onde a tratar este cabrito para que ele esteja depois como nós o desejamos, seja saboroso, suculento, sem estar seco. Porque está aqui um processo, não é? É. Então é assim, tiras as pernas e as mãos e depois fica aquilo que nós chamamos na nossa gíria o cofre do cabrito com Ok. o cachaço. A parte do cachaço cortas também e se puderes no talho pedir para abrir o cofre ao meio e cortar a barriga, ótimo. Perfeito. Portanto fica a parte mais baixa da barriga do cabrito, depois a parte das costeletas. Certo. E temperas tudo. O tempero é muito relativo. Eu vou dar umas, posso Sim, fazer nós outras. queremos saber o teu. Sim. Pronto. Eu tempero normalmente meto num liquidificador alho, vinho branco, colorau, pimenta, louro e meto 3 partes de vinho, uma parte de vinagre e uma parte de azeite. Trituro tudo e faço uma pasta. Barro tudo isso, Por dentro, por fora, sim, tudo. e deixo de um dia para o outro. Certo. Depois faço uma cama com cebola muito fininha para o cabrito assentar, para no fundo circular, alho e meto as pernas e as mãos a assar a 150 graus. Só as pernas e as mãos, As pernas e as mãos, que levaram o mesmo tempero. tudo igual. Ok. As pernas e as mãos durante 1h30, ok? Ao fim de 1h30, tiro, destapo e meto a parte das costeletas e deixo cozinhar mais 1 hora. Comecem cedo Ok. a fazer. Ok, nesse dia comecem Tapado, cedo. tapado, porque é assim, o que é que eu vou fazer? Eu cozo primeiro o cabrito e só lhe vou dar cor no fim. Quando ele está cozido, vou lá com um palito e vejo que está cozido. Dás-lhe aquele estalo de calor para ficar tostadinho. Exatamente. Se quem tiver um forno grill, dá-lhe e fica perfeito. Quem quiser fazer mesmo à profissional, sabes o que é que faz? Tira o cabrito, mete o tabuleiro que tem a água toda por baixo e mete na grelha do forno. Mete o forno a 220 graus, 10 a 15 minutos em cima, Para ele ficar ali bem tostadinho. tostadinho, pinga,
e depois faz um arroz fantástico com o pingo. E ele fica maravilhoso. Muito bem. Ok? Muito bem. Essa receita que tu deste é a receita, vamos dizer, das receitas mais tradicionais. Há variações... Ou seja, o nosso país é muito rico, mas há muitas variações conforme as zonas. No tempero as coisas mudam ligeiramente. Não tenho o cuidado de dar cozeduras diferentes à parte das costeletas, da perna e da mão, porque não sabem. Agora, é muito fácil entender que a parte das costeletas demora muito menos tempo a cozinhar do que a parte das pernas, não é? Certo. São mais musculadas, não é? É essa parte, no fundo, que anda e cria. E há muita músculo. diferença entre tu temperares o cabrito e temperares borrego, porque há pessoas que preferem borrego em vez de cabrito. O tempero é mais ou menos a mesma coisa. É mais ou menos a mesma coisa. Eu, se fosse borrego, em vez de colocar o alecrim, colocava hortelã. Mas é um gosto pessoal, sabes? A questão do tempero é uma questão muito, muito pessoal, sem dúvida que sim. De norte a sul. Mas isto faz-se mais ou menos assim. Uma das coisas que as pessoas não têm cuidado quando fazem assados é não os tapar no forno. Porque a parte líquida evapora, depois a tendência é pôr sempre mais vinho, e se tivessem que pôr alguma coisa era a água, porque é aquilo que evapora. Se tu tapares, primeiro cozinha e depois é que lhe vais dar cor. Mas as pessoas não têm mesmo esse hábito, depois ficam a olhar na hora quando está tostado e cru. Tudo o que é assado, primeiro tu tens que cozer, depois é que tens que lhe dar cor. Porque se for destapado, primeiro tu vais lhe dar cor e não está cozido por dentro. Então primeiro cozes, depois é que lhe dás a questão da cor que tu queres e o tal estaladiço que tu queres. Outra das coisas que acontece muito no Natal, não é uma coisa tradicional nossa, é importado, a não ser aqueles montes que tinham aqueles perus pretos. Por acaso ia falar um bocadinho do peru, sim. Ou tipo perdiz, não é? Que eu lembro-me de haver na casa dos meus avós, que havia depois a mania de embobedar o peru e aquilo realmente resultava. Coitados, eu também me lembro disso na casa da minha avó. Se lhe dessem bagaço, a carne ficava mais tenra. Eu lembro, coitadinho, andava ali. Bem. Andava bêbado, não é? Bêbado, completamente. Agora, as aves, isto aplica-se ao peru, mas aplica-se a tudo o resto. O peito tem uma cozedura e as pernas têm outra cozedura. Portanto, aquilo que eu aconselho às pessoas é retirarem o peito do peru, assarem o peru aí sem peito, não é? E temperarem como acharem que devem fazer, mais uma vez tapar. Então, mas como é que fazes se for um peru recheado? Não dá para tirares o peito e separares? Há muita gente que gosta muito. Não é uma coisa boa. Mas muita gente gosta de fazer peru recheado. Pois, mas vão comer um peito de peru seco, palha. Não há hipótese. Isso é verdade. Mesmo que o recheiem com a maior iguaria deste mundo. Portanto, a solução é separar. A solução é separar e eu aconselho a corar o peru fora do forno, portanto, uma frigideira, com gordura. O ideal até é banha de porco, não é? Depois, temperá-lo, bem temperado. Podem fazer uma pasta para o barrar e, na minha opinião, a melhor maneira que o peru fica é lardeá-lo com toucinho. Portanto, perdes no talho para cortarem fatias fininhas de toucinho e vais lardear. Okay. E levas a assar também com o peru, com o outro inteiro, mas levas 40, 45 minutos. Que rápido. É. O outro não, o outro peru demora também para aí umas 2 horas e meia a 150 graus. E serves o peru fatiado, o peito, à parte e serves o outro. E as coisas assim correm bem. E não comes um peru seco, porque a gordura vai hidratar à medida que ele vai cozinhando. Se não tens o cuidado peito mesmo de peru, se tu cozinhas muito, é uma coisa que não é agradável de comer. Só dizer a quem está a acompanhar esta nossa gravação que hoje nós não estamos aqui para cozinhar, até porque tínhamos que preparar aqui uma dinâmica muito grande, Sem não é? dúvida. Nós estamos aqui para esclarecer as dúvidas que as pessoas têm nesta altura da consoada e realmente muitas pessoas vão colocando perguntas porque querem fazer uma consoada a correr muito bem e por isso eu e o Vítor tirámos aqui este bocadinho para eu fazer as perguntas que vocês querem fazer e o chefe responde. Só vou dizer mais uma coisa, porque hoje... Não, mas eu ainda tenho aqui mais umas perguntinhas. Ótimo, mas hoje está muito em voga as fermentações lentas, não é? Eu próprio tenho uma padaria onde tanto os doces como o pão é a fermentação natural, 24 horas. Nunca nos podemos esquecer que nós vimos as nossas mães e as nossas avós a amassar as folhosas, a amassar os fritos, neste caso no Alentejo, as azevias, tudo é amassado um dia antes para se cozinhar no dia de Natal. E é a mesma coisa.
Não vale a pena comprarem produtos ou leveduras, fermentos químicos, para ser rápido, fazer e depois, neste caso, amassar e depois fazer. Não é bom resultado. Fazem, a massa descansa e no dia a seguir é que tendem a pensar como é que se vai organizar isto. Tendem. Se não tiverem tempo para organizar, eu vou pedir desculpa por esta maldade da minha parte. A padaria da esquina faz isto. Vão lá e faz isto. Há lá quem faça o trabalho. Isto é, só podem fazer até dia 22, mas fazem encomenda e é feito assim. E fica resolvido. Olha, fica resolvido. Deixa-me só em relação às dúvidas, para já agradecer aqui a algumas das pessoas, a Rita Valente que fez uma pergunta que ainda não respondemos. Qual é a nossa receita preferida de Natal? Tu tens uma receita preferida? Há uma coisa que eu não posso deixar de comer no Natal. O quê? Que é os suspiros da minha mãe. A sério? Que são feitos com os pinhões lá do nosso monte. E caras de bacalhau cozidas, adoro. Gostas muito? Adoro. Olha, eu no Natal, o que para mim não pode faltar são os coscorões da minha irmã. A minha irmã, nós chamamos coscorões aqueles de massa muito fininha, sim, que há outras zonas do país que chamam outra coisa. No meu Alentejo é fritos. Pronto, muito fininha. A minha irmã faz aquilo da grossura de uma folha de papel, imagina tu, não é? Mais fininhos, melhor. Pronto, e eu ajudo, eu sou a ajudante, uma vez mais eu sou a ajudante, não é? Mas os coscorões da minha irmã não pode faltar. Os sonhos da minha mãe, sonhos de cenoura, também não, de maneira nenhuma, isso aí é obrigatório. E o meu pai ainda traz uma tradição que na terra dele se chama velhoses, não é filhoses, é velhoses, que é ali da zona de Torres Novas. São viradas? Parecem sonhos, mas a massa é completamente diferente e o sabor é completamente diferente. E estas coisas a mim cheiram-me a Natal. Então só falei de doces, já perceberam que eu sou pouco gulosa, não é? Depois, no que toca a salgados, eu confesso que o cabrito assado para mim é Natal. O cabrito assado... Cheira-te a Natal. Cheira-me a Natal, com aquele arrozinho a acompanhar, portanto... Mas eu não sofro de fastio. Eu no Natal sou uma pessoa que, pronto... Mas ninguém diz, olhando para mim, já sei. Não, mas tu podes comer já sei, mas... Eu já não, mas tu podes. Mas eu sou uma rapariga que gosta realmente de comer muito. Então, respondemos à pergunta da receita preferida da Rita Valente. Já respondemos aqui a outras perguntas para trás. Perguntam-nos ainda, última, camarão cozido no ponto. É a Rita Reis que pergunta, porque muitas pessoas na altura de Natal e passagem de ano gostam também de ter um bocadinho de marisco na mesa. Como é que tu consegues ter o camarão rijinho, sem ser assim uma coisa que passa do ponto de cozedura? É fácil. A água a ferver, imaginem 1 litro de água. Qualquer tipo de camarão? Ou o que vais explicar qualquer 1 litro de água a ferver. Para 1 litro de água podem pôr, eu gosto dele salgado, então meto 150 gramas de sal. Ok. O sal desfaz, a água está a ferver, o camarão vai lá para dentro. Congelado? Diretamente congelado ou... Não. Já descongelado. Já descongelado. Bem? Vai lá para dentro. Quando levantar a fervura, 1 minuto a 2 minutos. A sério? Sério? Levanta a fervura. Tens uma camada de gelo dentro de um recipiente e tiras para cima do gelo. Diretamente. E ficas com um camarão perfeito. Boa. O ideal é comê-lo tépido, não frio. Isso também é uma dica importante. Porque o camarão, quando fica frio, fica demasiado duro, não é? Fica rijo. Certo. Então, se for comido tépido, e se tiverem a paciência de fazer uma maionese, 1 ovo inteiro, 2 gemas, 1 litro ou meio litro de azeite, meio litro de um óleo bom alimentar, flor de sal, pimenta, 1 colher de sopa de vinagre e 1 colher de sopa generosa de mostarda, fazem uma maionese, acompanham e acredito que a família agradeça. E bom Natal. Mais alguma dica que queres deixar? Acho que não. Não. E estávamos a estar toda aqui a deixar. Não, eu agora passava dicas para os doce e para mais isto e mais aquilo. Acho que já deixámos aqui umas quantas, sobretudo o polvo e o bacalhau podem aproveitar porque são alturas difíceis porque temos muita gente em casa e o forno resolve-nos esse problema. Qual é a vantagem do forno? Aquela temperatura, aquele tempo e é constante. Meu querido Vítor, bom Natal para ti. Bom Natal também para ti. Boas entradas também, não é? E espero que em 2022 estejamos aqui muitas vezes a fazer coisas do Ó Chefe. Do Ó Chefe e a esclarecer muitas dúvidas. Bom Natal para vocês também, boas entradas e bons petiscos já agora. Bom Natal, boas festas.